Olá, hoje vamos mergulhar numa história de fé que já dura há mais de 500 anos. Vamos conhecer o Santuário da Nossa Senhora da Atalaia, um verdadeiro farol que vigia o Rio Tejo e que guarda memórias de milagres, promessas e de uma devoção que une comunidades inteiras. Olhem para isto. Situado ali, num ponto bem alto, com uma vista de cortar a respiração, este santuário tem atraído peregrinos durante séculos. A pergunta é: de onde vem uma devoção tão forte, tão duradoura? É isso que vamos descobrir. Bem, a história da maioria dos grandes santuários começa quase sempre com um toque de mistério, não é? Uma espécie de ligação entre o divino e o mundo natural. E aqui na Atalaia, a história não é nada diferente. A tradição, que parece vir lá do século XIII, conta que a Virgem Maria apareceu a uma jovem pastora mesmo no topo de uma aroeira. E não só. A aparição terá acontecido perto de uma fonte que, claro, desde esse dia, é considerada santa. E mais, levou à descoberta de uma imagem que estava ali escondida. Portanto, temos estes três elementos: a aparição, a árvore e a fonte, que marcam este lugar como sagrado desde tempos que já nem há memória. Ok, para percebermos mesmo bem a alma deste santuário, temos de falar sobre o que é um círio. Um círio é muito mais do que uma simples procissão. É a fé de uma comunidade inteira em movimento. Uma viagem organizada que leva a sua devoção, as suas bandeiras e imagens até ao local sagrado. E podem acreditar, os círios são o coração que faz bater a atalaia. Mas, sabem, foi um momento de crise, de grande aflição, que transformou esta pequena ermida num dos maiores centros de peregrinação do nosso país. Foi um pacto de fé selado na adversidade, que dura até hoje. O ano de 1507 foi o ano em que tudo mudou. Imaginem o cenário. Lisboa está a ser devastada por uma peste horrível. O desespero é total. É então que os oficiais da alfândega fazem uma promessa: ir em Sírio até ao pequeno santuário da Atalaia, ali do outro lado do rio, para suplicar a proteção da Virgem. Eles atravessaram o Tejo, rezaram com toda a sua fé e, segundo a crença, o milagre aconteceu. A peste em Lisboa começou a recuar. Como forma de gratidão, fundaram uma confraria e prometeram repetir a peregrinação todos os anos. Foi um voto que mudou para sempre o destino deste lugar. E a promessa foi cumprida. Esta tradição já tem mais de 500 anos. Todos os anos, no último domingo de agosto, a promessa renova-se. É uma coisa absolutamente notável, esta demonstração de fé e de resiliência ao longo da história. Claro que este milagre não passou despercebido à crua. O próprio rei Dom Manuel I ficou tão impressionado que elevou o estatuto do santuário, nomeando-o Capela Real. Com este gesto, a fé do povo recebeu a bênção oficial mais alta que podia haver e a importância da Atalaia ficou consolidada para sempre. A fé na Senhora da Atalaia espalhou-se rapidamente, atravessou o rio e criou uma autêntica rede de devoção, unindo as comunidades das duas margens através de peregrinações que eram, de facto, únicas. E estas imagens mostram isso na perfeição. Mostram a dualidade dos círios. De um lado temos o recolhimento, a solenidade dentro da igreja, aquele momento da prece. Do outro, a festa, a celebração cheia de vida nas ruas, com música e convívio que junta toda a gente. É a fé a transbordar do espaço sagrado para o dia-a-dia das pessoas. A devoção cresceu de tal maneira que dezenas de paróquias, de um lado e do outro do Tejo, começaram a organizar os seus próprios círios. E um dos mais famosos era o Círio de Oeiras, que durante 4 séculos fez uma romaria fluvial impressionante. Era considerada a maior do país e era celebrada com fanfarras e ranchos folclóricos, uma festa completa. A chegada ao santuário era, e continua a ser, um momento muito poderoso. Cada comunidade chega com as suas bandeiras, os seus andores, os símbolos da sua identidade. É uma afirmação visual de uma fé que é, ao mesmo tempo, muito pessoal e profundamente comunitária. Mas, atenção, esta longa história de fé não foi um passeio no parque. O santuário e a sua comunidade passaram por inúmeras provações que, em vez de enfraquecerem a devoção, parecem ter tido o efeito contrário, parecem tê-la tornado ainda mais forte. Este santuário resistiu a tudo, mesmo. Foi reconstruído depois do terrível terremoto de 1755, sofreu danos com as invasões francesas e com os conflitos liberais no século XIX. Depois, no século XX, com a República, foi nacionalizado e até vandalizado. E para culminar, em 1923, um incêndio pavoroso destruiu uma grande parte do seu tesouro artístico. Cada um destes momentos foi um verdadeiro teste à fé e à resiliência daquela gente. E é no meio da tragédia de 1923 que acontece um ato de uma coragem incrível.
Uma moradora, ao ver a igreja arder, não pensou duas vezes. Entrou e resgatou das chamas a pequena imagem original de Nossa Senhora, um ícone que já tinha séculos de história. É um momento que simboliza de forma perfeita a ligação fortíssima entre o povo e a sua protetora. A ligação à realeza também se manteve forte ao longo do tempo. Há registros de que Dom Francisco, irmão do rei Dom João V, foi aqui curado de uma perna partida. Este episódio, envolvendo uma figura tão importante da Casa Real, só veio reforçar ainda mais a fama milagrosa do santuário, principalmente durante aquele opulento século XVIII. E agora vamos entrar no santuário tal como ele é hoje. Vamos ver como este lugar não é apenas um monumento antigo, mas sim um centro de fé e cultura que continua vivo, vibrante e sempre a renovar-se. A primeira coisa que nos salta à vista no interior é, sem dúvida, o retábulo da Capela Mor. É uma peça magnífica, do período joanino, feita em madeira exótica, que provavelmente veio do Brasil. A sua grandiosidade fala por si. É um testemunho direto do patrocínio dos reis e da riqueza artística que foi investida aqui, especialmente depois da reconstrução do século XVIII. Mas há mais tesouros para descobrir. As paredes estão cobertas com painéis de azulejos lindíssimos a contar a vida da Virgem. O púlpito é em mármore da Arrábida, uma preciosidade. Tem também um museu de ex-votos, que é um arquivo fascinante, um registro de promessas pagas e da gratidão do povo ao longo de séculos. E há uma curiosidade. Acredita-se que a atual sacristia seja, na verdade, a ermida original, o ponto de partida de tudo isto. Cada detalhe, seja na pedra ou no azulejo, conta um pedaço desta longa história. São as marcas físicas que foram deixadas por séculos de orações, de esperanças, de arte, que transformaram um simples edifício num lugar que guarda a memória viva de um povo. E esta história não ficou parada no tempo, de todo. Ainda em 2023, numa iniciativa fantástica, o antigo Círio Fluvial de Oeiras, que estava interrompido há mais de um século, foi recuperado. Este evento juntou o passado e o presente e mostrou que estas tradições conseguem reinventar-se e continuar a fazer sentido para as novas gerações. No fundo, a essência de toda esta devoção pode ser encontrada no gesto mais simples de todos: acender uma vela. Cada uma daquelas chamas é um pedido, um agradecimento, uma esperança. É o testemunho silencioso e constante de que a fé neste lugar continua tão viva hoje como há 500 anos. E isto leva-nos à reflexão final. O que é que nos diz, no mundo em que vivemos hoje, uma fé que foi capaz de atravessar rios em barcos, de sobreviver à peste, a terremotos, a revoluções, e que ainda hoje continua a juntar milhares de pessoas todos os anos? Talvez nos diga algo sobre resiliência, sobre comunidade e sobre a nossa necessidade, enquanto seres humanos, de procurar um sentido e uma proteção que vão para além daquilo que conseguimos ver.